Olá, meus irmãos! Nesse boletim, vamos descobrir qual vai ser o texto do ano para 2023. Então, fique de olho. Mas antes, vamos relembrar algumas coisas. Com certeza, todos gostamos muito do Congresso Busque a Paz. Que congresso maravilhoso, não acha? Foi muito prático. E foi emocionante ouvir o anúncio de que estamos planejando congressos presenciais para 2023. Depois de 3 anos, vai ser tão bom estar novamente com nossos irmãos no congresso, dessa vez pessoalmente. Também estamos ansiosos para voltar a pregar de casa em casa em 1º de setembro, bem a tempo da campanha mundial para iniciar estudos bíblicos. E com certeza os anjos também estão animados, porque eles terão mais chances de nos ajudar na pregação. Oramos para que Jeová abençoe nossos esforços de oferecer estudos para o máximo de pessoas que pudermos. E tem sido tão bom, não é mesmo? Voltar pouco a pouco para as nossas atividades presenciais. Somos muito gratos por Jeová estar nos orientando. Isso aumenta nossa fé nele e nossa confiança na sua organização. No mundo, a coisa é bem diferente. As pessoas estão sofrendo de uma crise de confiança. Elas se perguntam: será que dá mesmo para confiar nos políticos, cientistas e empresários? Eles se preocupam mesmo com a gente? Será que eles pensam no que é bom para nós? Ou só querem saber deles mesmos? E os líderes religiosos? Também perderam o respeito das pessoas. E é por isso que muitas não conseguem confiar na palavra de Deus, a Bíblia. Como podemos ajudar as pessoas a ter a mesma confiança que nós na Bíblia? Vamos considerar 3 razões para confiarmos nela: a sua exatidão, o cumprimento de suas profecias e o seu poder de mudar vidas. Primeiro, a exatidão do texto. A escrita da Bíblia foi concluída quase 2000 anos atrás. Até onde sabemos, nenhum manuscrito original existe mais. Então, tudo o que temos são cópias de cópias. Dá para entender por que alguns perguntam: será que a mensagem da Bíblia não foi alterada depois de ser copiada tantas vezes? Quando o exílio em Babilônia acabou, copistas profissionais começaram a fazer muitas cópias das escrituras hebraicas, e esses homens eram muito cuidadosos. Com o tempo, eles se esforçaram ainda mais, contando não só as palavras, mas até as letras do texto, para garantir que não houvesse erros. Mesmo assim, já que eram imperfeitos, em algumas cópias eles acabaram deixando passar alguns errinhos. Mas os estudiosos têm um método confiável para achar esses erros. Qual? Imagine o seguinte: 100 homens recebem uma tarefa: fazer a cópia de um mesmo texto. Um deles comete um pequeno erro em sua cópia. Uma forma de encontrar o erro é comparando essa cópia com as outras 99. Do mesmo modo, por comparar vários manuscritos bíblicos, estudiosos conseguem identificar erros ou omissões cometidos por um copista e daí corrigi-los. Então, podemos confiar que as nossas Bíblias transmitem com exatidão a mensagem de Deus para a humanidade. Quer ver mais uma prova de como aqueles copistas eram cuidadosos? O manuscrito completo mais antigo das escrituras hebraicas é do ano 1008 ou 1009 depois de Cristo. Ele é chamado de Códice de Leningrado. Recentemente foram descobertos manuscritos e fragmentos bíblicos que são os 1000 anos mais antigos do que o Códice de Leningrado. Alguns talvez achassem que depois desses manuscritos terem sido copiados várias vezes ao longo de 1000 anos, haveria uma enorme diferença entre o Códice de Leningrado e os manuscritos mais antigos. Mas não há. Estudiosos compararam com cuidado manuscritos mais antigos com os mais novos e perceberam que a mensagem de Deus para a humanidade continua exatamente a mesma. Os primeiros cristãos fizeram cópias das escrituras gregas que eles usavam em suas reuniões e quando iam pregar.
Estudiosos compararam cópias desses manuscritos e concluíram que as nossas Bíblias transmitem a mesma mensagem que foi escrita originalmente. Sem dúvida, foi Jeová que garantiu que a sua mensagem para a humanidade fosse preservada. Isso nos lembra de Isaías 40, versículo 8. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Mas, para alguns, o fato de a Bíblia ter sido preservada não prova que ela é a palavra de Deus. Faz sentido. Então vamos ver algumas provas de que a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia contém várias profecias que já se cumpriram. Um exemplo é a profecia de Daniel sobre a potência mundial anglo-americana. Vamos ver a profecia em Daniel, capítulo 2, versículos 41 ao 43. Pode acompanhar o texto na tela se você quiser. Daniel 2, 41 a 43. E assim como o Senhor viu que os pés e os dedos dos pés eram parcialmente de argila de oleiro e parcialmente de ferro, o reino estará dividido. Porém, haverá nele um pouco da dureza do ferro, assim como o Senhor viu o ferro misturado com argila mole. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será parcialmente forte e parcialmente frágil. Assim como o Senhor viu o ferro misturado com argila mole, eles estarão misturados com o povo, mas não se aderirão um ao outro, do mesmo modo como o ferro não se mistura com a argila. A profecia mostra que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos seriam parcialmente fortes e parcialmente fracos. Foram fortes por seu papel importante em vencer as duas guerras mundiais, mas têm sido enfraquecidos não por seus inimigos, mas por seus cidadãos que exigem seus direitos por meio de sindicatos, campanhas de direitos civis e movimentos de independência. Recentemente, um especialista em política mundial disse o seguinte sobre isso: hoje não existe no mundo nenhum país democrático mais dividido em sentido político do que os Estados Unidos. E o que nós podemos dizer da Grã-Bretanha? Lá também existe muita divisão sobre a relação com a União Europeia. Então, dá para entender bem por que a potência mundial anglo-americana tem perdido a sua força. Ver essa e muitas outras profecias se cumprindo fortalece nossa fé de que Jeová vai cumprir todas as suas promessas. Lembra do Cântico 63? Ele é fiel e cumpre o que diz. Agora, mais um motivo para confiarmos na Bíblia. Vamos ver como os conselhos da Bíblia ajudaram um criminoso violento que chamaremos de Jack. Ele estava na prisão, esperando ser executado por seus crimes. Entre os condenados à morte, ele tinha a fama de ser um dos presos mais perigosos. Um dia, Jack participou de um estudo bíblico e ele ficou impressionado com o amor e a bondade dos irmãos que dirigiam o estudo. Então, ele também quis estudar. À medida que aplicava o que aprendia, ele foi mudando seu comportamento e personalidade. Depois, ele se batizou. Enquanto estava na prisão, ele ajudou pelo menos 4 presos a aprender a verdade. Quando chegou o dia da sua execução, um dos seus advogados disse: Jack não é o mesmo homem que eu conheci 20 anos atrás. O que ele aprendeu com as testemunhas de Jeová mudou a vida dele. Nós sabemos que isso aconteceu graças à Bíblia. Jean é outra pessoa que teve a vida transformada pelos princípios da Bíblia. Ele cresceu num país da África. Quando começou uma guerra civil, ele entrou para o exército, mas depois ele fugiu para um país vizinho e lá ele encontrou as testemunhas de Jeová. Ele conta: aprendi que os que fazem parte da religião verdadeira não estão divididos e não se envolvem na política, mas amam uns aos outros. Ele continua: dediquei boa parte da minha vida para defender o país, mas quando aprendi a verdade, dediquei a minha vida para servir a Jeová. Jean mudou totalmente. Agora, em vez de lutar contra outras pessoas, ele compartilha com todos a mensagem da Bíblia. O fato de a Bíblia ajudar tanto pessoas de diferentes lugares do mundo é uma prova poderosa
de que podemos confiar nela. Então, vimos 3 argumentos convincentes que podemos usar para ajudar as pessoas a confiar na palavra de Deus. Lembra quais são? A mensagem da Bíblia foi preservada com exatidão. Antigas profecias da Bíblia estão se cumprindo. E a Bíblia muda vidas. À medida que esse mundo vai de mal a pior, nossa confiança na Bíblia vai ser testada. Alguns podem tentar fazer isso, por exemplo, por encher nossa mente de dúvidas. Mas, se tiver certeza de que a palavra de Deus é a verdade, você vai conseguir resistir a esses ataques. A verdade da Bíblia nos dá forças. Ela nos dá um objetivo e um rumo a seguir. E também nos dá uma esperança maravilhosa para o futuro. O escritor do Salmo 119 tinha total confiança de que a palavra de Deus é um guia confiável. Não sabemos quem ele era, mas ele com certeza valorizava a Bíblia. Para nos lembrar de como a palavra de Deus é importante, o corpo governante tirou do Salmo 119 o texto do ano para 2023. Posso falar? Lá vai! O texto do ano de 2023 é: a verdade é a própria essência da tua palavra. A verdade é a própria essência da tua palavra. Salmo 119, 160. Com isso em mente, vai ser maravilhoso participar da campanha mundial para ajudar as pessoas a aprender as verdades preciosas da Bíblia. Que Jeová abençoe todos nós ao participarmos dessa campanha. Da sede mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting.